Olá, começa agora mais um Diálogos aqui na TV Unesp. Com a proximidade dos Jogos Olímpicos no Brasil, nós recebemos o professor da Unesp em Bauru e pesquisador da área de comunicação e esporte, José Carlos Marques, o Zeca. Professor Zeca, muito obrigada mais uma vez por sua participação no Diálogos e um momento tão emblemático para o nosso país. Eu agradeço o convite, Mayra. É um prazer poder voltar, depois de ter falado sobre a Copa do Mundo em 2014. Temos um novo mega evento agora que merece alguma atenção. Professor, a partir do dia 5 de agosto, temos então o Rio de Janeiro sediando os Jogos Olímpicos 2016. Né? Estamos preparados? Pergunta difícil. Eu diria que os Jogos vão acontecer como a Copa aconteceu, e quando começa o evento, há uma capacidade ímpar aqui no Brasil de a gente se mobilizar, se engajar com o acontecimento, de haver uma espécie de amizade entre os povos que é difícil de perceber em alguns lugares. Então eu diria que os Jogos vão acontecer, vão transcorrer numa certa normalidade, assim uma Copa do Mundo. Agora, o processo e o percurso até o início dos Jogos, assim como houve no Mundial de Futebol, é que é sempre muito penoso, é muito complicado. Tem sido pior, professor? É pouco transparente. Eu diria o seguinte, tem sido veiculadas poucas notícias, como houve com a Copa do Mundo, com relação aos Jogos Olímpicos. Por quê? Os Jogos estão circunscritos... Pela mídia brasileira. Pela mídia brasileira. Mas os Jogos estão circunscritos a uma cidade, o Rio de Janeiro, apesar de que há modalidades que vão utilizar alguns outros municípios. Né? O futebol, por exemplo, haverá jogos em São Paulo, haverá jogos em outras cidades, em outras capitais. Mas, basicamente, é um evento que diz respeito ao cidadão do Rio de Janeiro, ou, no limite, ao cidadão do estado do Rio de Janeiro. A Copa do Mundo não, teve 12 sedes, 12... No Brasil, de norte a sul. De norte a sul, todas as regiões estavam representadas, da Amazônia ao sul, do Nordeste ao Centro-Oeste, todo mundo estava representado. E eu acho que o que antecedeu a Copa é aquilo que não aconteceu com as Olimpíadas para o bem do Comitê Organizador Local das Olimpíadas, que são as manifestações de junho de 2013. Aquelas manifestações começam em São Paulo e Rio de Janeiro por uma questão de pauta de mobilidade urbana, de transporte público, de tarifa de ônibus, basicamente. Teve uma repressão policial muito forte em São Paulo, depois no Rio de Janeiro, e parece que os líderes do movimento, que a princípio era um movimento sem liderança, né? A gente sabe que havia o movimento do passe livre como grande agente que acabou catapultando aquela liderança. Esse movimento acabou pegando carona na Copa das Confederações, que acontecia naquele mesmo mês de junho de 2013. A Copa das Confederações que teve jogos no Rio de Janeiro, teve jogos em Brasília. E ali eu acho que foi uma inteligência do movimento perceber que nós estamos há um ano de um grande evento que é a Copa do Mundo, nós temos agora uma Copa das Confederações, evento para o qual já vieram várias delegações, o staff da FIFA estava todo aqui, a atenção do mundo e da mídia brasileira estava em função dessa Copa das Confederações. Eles perceberam que havia ali um veículo muito propício para poder ser uma espécie de alvo sobre o qual iria se bater, dizendo, olha, nós não temos mobilidade urbana, não temos transporte, não temos educação, não temos saúde, mas o padrão FIFA está sendo utilizado nas arenas, nos estádios, nas telecomunicações e tudo mais. E houve muitos conflitos na Copa das Confederações, especialmente no Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de presenciar 2 jogos no Maracanã, e entre um jogo e outro houve uma manifestação monstruosa no Rio, inclusive com alguns excessos dos dois lados, da força de segurança dos manifestantes. Houve a depredação de monumentos públicos históricos no Rio de Janeiro. Mas, enfim, a FIFA acabou servindo à época como uma espécie de alvo, de um bode expiatório, como se fosse o agente que acabou incorporando todos os males do Brasil ser sede de um evento como a Copa. Isso continuou até 2014. Inclusive, havia muitas manifestações agendadas para o início da Copa, foram sufocadas, acabaram sendo reprimidas, e depois o próprio Mundial, o desenvolvimento mundial, acabou por neutralizar essas forças contrárias naturalmente. Aquele clima de congraçamento... Pela paixão nacional, pelas nações em integração, como o senhor comentou no começo. A primeira fase foi uma fase com uma média de gols muito alta, então os estrangeiros que vieram para cá foram recebidos de braços abertos nas praças públicas, nos parques, nos bares, nas baladas. Então havia uma festividade, que é natural de um evento como esse, que acabou suplantando as pautas que foram encolhidas durante a Copa do Mundo. Eu esperava, sinceramente, que em 2016 essa agenda retornasse. Agora... A partir de manifestações sociais. A partir dos movimentos populares, movimentos sociais. Eu imaginava que a Olimpíada poderia ser uma vitrine para que essas reivindicações voltassem. Não é o que aconteceu até agora.
estamos há pouco menos de um mês do início dos Jogos Olímpicos, não é o que aconteceu até agora. E não faltaram temas, assuntos e acontecimentos para justificar esse recrudescimento dos movimentos sociais. Porque, veja, nem as epidemias. O Rio de Janeiro começa o ano de 2016, em janeiro, decretando uma espécie de falência do sistema de saúde pública. Filas, falta de pagamento de funcionários, isso o estado do Rio. O Rio de Janeiro começa o ano com o fantasma de um surto de Zika, um surto de chikungunya, um surto de doenças endêmicas muito tropicais, que seria um motivo para afastar a vinda do turista estrangeiro e até dos competidores. Muitos, aliás, têm dito que não vêm por causa de medo de contágio, etc. Depois disso, o Rio de Janeiro teve diferentes problemas com segurança pública, com queda de estruturas preparadas para os Jogos Olímpicos, como a ciclovia ali na Zona Sul, que ruiu, atrasos de obras, contratos que tiveram que ser repensados e redefinidos em função do não cumprimento de uma das partes, quase sempre das empreiteiras, problemas de greve de funcionários e trabalhadores que foram, obviamente, um pouco omitidas da mídia. Então, o Rio de Janeiro vive hoje um quadro de quase calamidade pública, que inclusive o governador em gestão, no lugar do governador Pezão, acabou fazendo uma espécie de moratória pública, decretando estado de emergência no Rio de Janeiro. Tudo isso para justificar o quê? O aporte de recursos que vem do governo federal. Então, eu acho que esse quadro, por si só, já justificaria um forte movimento social que se contrapusesse à organização dos Jogos. E não é o que aconteceu. Né? E nem a mídia tem levantado essas questões. A mídia também não tem levantado muito essas questões. Obviamente, noticia os acontecimentos, noticia os problemas. No sentido factual e não relacionando com... E eu acho que o fato de os Jogos estarem muito circunscritos a uma cidade só é o que, de certa forma, desmobilizaram essa ideia de união nacional em torno de um objetivo comum. Soma-se a isso o fato de que o Comitê Olímpico Internacional, o COI, ele não tem uma ação, como a FIFA teve, de fazer tantas exigências, algumas absurdas, no sentido, inclusive, daquela célebre frase do Jaume Valk, secretário-geral da FIFA à época, de que o Brasil merecia um chute no traseiro porque não conseguia terminar as obras a tempo de uma maneira acelerada. O COI não fez isso, o COI se manteve completamente distante. Se nós fizéssemos uma pesquisa de opinião... Que seria a identidade nacional representada nesses Jogos. Então, mas tanto o Comitê Olímpico Nacional como os organizadores locais não assumiram para si o ônus de criar um estado extraordinário para justificar as obras que estão acontecendo para as Olimpíadas, no sentido de que há recursos aqui e não há recursos nas áreas mais essenciais. Os comitês organizadores, eles estão sabendo tratar essa questão de maneira muito inteligente, para eles, obviamente, no sentido de não darem a cara, não exporem os seus rostos. A imagem deles fica intacta. Então, ninguém sabe para quem vai reclamar. E quem está sendo a antena, o para-raios dessas reclamações, as poucas que há, é o poder público, seja a Prefeitura do Rio, seja o governo do Estado. Mas é interessante que a FIFA, que foi aquele bode expiatório, essa transmissão de responsabilidades não migrou para o Comitê Olímpico Internacional, que é quem organiza os Jogos, e não migrou para o Comitê Local, que inclusive envolve o Comitê Olímpico Brasileiro, o COB. Né? Então, inclusive o Arthur Nussmann, que é o presidente dos Jogos, do Comitê Organizador, ninguém se lembra de que ele tem um passado também cheio de pequenos pontos, algumas nódoas que marcam a trajetória dele como dirigente esportivo, quer dizer, isso está apagado, isso não vem à tona. Então, eu até escrevi um texto que foi publicado na revista USP sobre a cobertura dos Jogos Olímpicos, cujo título muito provocador é "Tá tranquilo, tá favorável", evocando um célebre funk que fez sucesso no começo do ano, do MC Bin Laden, no sentido de que a cobertura dos Jogos Olímpicos está muito tranquila e muito favorável aos Jogos. E a mídia se preocupa quase sempre com o quê? Com uma notícia cotidiana, que inclusive envolveu a nossa região, aqui em Bauru, no interior paulista, que é o trajeto da tocha olímpica. A tocha tem ocupado mais o espaço midiático pré-Olimpíada nos meios de comunicação, que são patrocinadores, co-organizadores do evento, do que outras notícias. Então a gente fica sabendo que a tocha passou pela Amazônia, pelo Centro-Oeste. Acompanha o percurso, jornalistas participam. Aí a tocha na Amazônia provoca a execução de um animal, uma onça, que se assustou com o movimento, teve que ser abatida pelas forças do Exército, e isso acaba entrando para a conta do déficit que não tem que ser mostrado, e logo a gente passa para o próximo capítulo, que é qual é a cidade que vai receber a tocha olímpica agora. E quem são as celebridades, mini-celebridades, pseudo-celebridades, que vão fazer o trajeto com a tocha no seu punho. Seria interessante que houvesse, obviamente, não sou contra essas celebridades participarem desse movimento, mas seria interessante que atletas olímpicos antigos,
atuais, se estiverem dispostos, no for momento de treinamento, e fazerem essa condução da tocha. Mas a tocha hoje ocupa mais o espaço midiático, né? Do que o treinamento, o patrocínio dos nossos atletas. Junho e julho, o espaço da mídia está sendo mais ocupado pelo movimento da tocha olímpica, por onde ela está circulando, do que noticiar o que falta, o que não falta e qual é a preparação dos atletas brasileiros. Isso aparece pontualmente. Né? E paralelo às Olimpíadas, nós também recebemos em setembro a Paralimpíadas, mas sobre isso a gente conversa daqui a pouco. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. O Diálogos está de volta e hoje nós conversamos sobre os Jogos Olímpicos e Paralímpicos que o Rio de Janeiro vai sediar a partir de agosto de 2016. Aqui no estúdio nós conversamos com o pesquisador da Unesp em Bauru, o professor Zeca Marques. Para falar um pouco sobre a comunicação e a divulgação dos Jogos Paralímpicos, nós conversamos com a pesquisadora em comunicação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que atualmente faz o seu doutorado sanduíche na Austrália, a Tatiane Hilgenberg. Acho que o primeiro ponto que vem à cabeça quando a gente fala de Paralimpíadas e de legado é a questão da acessibilidade. E eu que tenho ido ao Rio nos últimos anos por causa do doutorado com uma certa frequência, o que eu percebi é que houve uma mudança, porque tende a haver pelo COI, mas não tem uma efetiva alteração. A gente não vê, por exemplo, semáforos sonoros para quem tem deficiência visual, rampa de acesso para cadeirantes. Então, eu acho que essa questão é muito mais difícil, porque a gente não tem que pensar só para a Paralimpíadas. A gente está numa sociedade inclusiva. Então, a gente tem que diminuir ao máximo, eu acho que tem que quebrar, na verdade, essas barreiras arquitetônicas para dar acessibilidade para todo tipo de pessoa, poder andar na cidade, as pessoas têm que poder pegar transporte coletivo, se locomover. Então essa é a principal, a primeira questão que vem à nossa mente, a questão do legado. Eu acho que já há um problema com várias obras do Rio para as Olimpíadas e a gente viu tragédias acontecendo com essas obras. Então a gente tem esse outro ponto. E aí a questão da divulgação, ela é muito interessante, porque o Comitê Paralímpico Brasileiro é um dos comitês mais atuantes que eu conheço, né? Há algum tempo já que eu faço pesquisa na área, é um dos comitês mais atuantes, eles estão sempre ajudando todos os tipos de jornalistas a fazer contato com os atletas. Eu tive que fazer algumas entrevistas pro doutorado, eles sempre fizeram essa ponte entre o pesquisador e os atletas de forma rápida e efetiva, para tentar aumentar a quantidade de cobertura e a visibilidade das Paralimpíadas e dos atletas brasileiros. O que o Comitê Paralímpico Brasileiro fez nos últimos anos? Não só nos Jogos Paralímpicos, mas também em muitos mundiais. Eles convidam jornalistas de vários meios e eles pagam a esses jornalistas passagem aérea, hotel, alimentação e transporte no local do evento para que a cobertura seja feita. Então, isso fez com que o número de notícias aumentasse ao longo do tempo. Eu fiz uma pesquisa durante o mestrado da cobertura de 96, 2000, 2004 e 2008, e agora no doutorado eu estou com 2012, e vi que o número de notícias aumentou. Para mim, não de forma satisfatória. Eu acho que pelo fato dos jornalistas estarem lá, terem a facilidade, né, de estar com tudo pago, eu acho que um número maior de notícias deveria sair, até porque são vários eventos que acontecem simultaneamente, são várias medalhas conquistadas. O que eu acho que deve ser feito para 2016, porque pelo fato de ser no Brasil, esse ano não vai ter esse convite do Comitê Paralímpico, já que os jornalistas estão no Brasil. Eu acho que tanto os jornalistas quanto a sociedade, eles têm que começar a ver o atleta paralímpico como um atleta, que é uma pessoa que tem o esporte como profissão, que vive disso, que treina absurdamente como qualquer outro atleta, que passa por todas as dificuldades de qualquer outro atleta, com lesões, dietas, treinamento,
e que tem resultados extremamente positivos. A gente ficou em 7º lugar em 2012 e está com um projeto de até 5º lugar em 2016, e a fala dos atletas é exatamente essa, que a população pode ir, a sociedade pode ir para campo porque tem certeza de medalha, tem certeza de hino, tem certeza de pódio. E eu acho que a gente tem um pouco, a sociedade brasileira tem um pouco de dificuldade de ver esse atleta como um atleta de ponta, como um atleta de alto rendimento, e tem a tendência a diminuir esse atleta, principalmente com relação ao atleta olímpico. Então eu acho que a partir do momento que a gente começar a ver o atleta como atleta, as coisas vão começar a mudar. E a gente sabe que a mídia, ela influencia na forma com que a gente pensa as coisas. Então, ela é uma ferramenta importante para que essa alteração seja feita, mas em contrapartida, a gente também sabe que o jornalismo é mercado, é a venda de informação. Então, ele quer colocar nas bancas, ele quer colocar na TV, no rádio, na internet, aquilo que ele acha que as pessoas querem ver. Então, as pessoas querem saber um pouco mais da deficiência daquele atleta, quer saber que tipo de deficiência, quer saber se ele adquiriu, se ele nasceu, se ele adquiriu, qual foi a história por trás disso. E os próprios atletas não têm problema com relação a isso, porque eles têm a identidade deles, aquilo faz parte da identidade deles. Mas o foco não pode ser esse. O foco tem que ser o resultado, o foco tem que ser a performance. Isso na visão dos próprios atletas. Professor, nós ouvimos a Tatiane falando da importância da divulgação midiática em prol dos Jogos Paralímpicos. Eu gostaria de ouvir a sua opinião, fazendo um paralelo diante daquilo que a gente falou sobre a cobertura de mídia em relação às Olimpíadas, de que modo é importante a mídia atuar em prol da divulgação desses jogos que deve ter a mesma importância, né, diante do público e para os comunicadores também. Bom, tem uma questão que é importante, porque o Comitê Olímpico Brasileiro tem colocado como meta nos Jogos Olímpicos a meta de que o Brasil vai ficar entre os 10 primeiros países no quadro de medalhas. É uma meta ousada, acho que é um objetivo difícil de ser obtido, apesar de que acho que é execuível. Agora, eu acho que a cobertura dos Jogos Paralímpicos, que acontece logo na sequência, a partir de setembro, vai depender muito do resultado do Brasil nos Jogos Olímpicos. Porque sempre, os Jogos Paralímpicos, a campanha brasileira é sempre muito superior. O Brasil é uma potência nos Jogos Paralímpicos. Se os Jogos Olímpicos acabarem agradando a opinião pública, o público de forma geral, a imprensa, com resultados satisfatórios, o Brasil, de repente, é o 8º colocado no quadro de medalhas, eu acho que isso pode, de certa forma, criar uma expectativa para os Jogos Paralímpicos, no sentido de que a gente faça um desempenho que corresponda ao dos Jogos Olímpicos. Ou pode fazer o contrário, pode ofuscar até a importância dos Jogos Paralímpicos, né? O que eu acho que deve acontecer é, mais uma vez, o Brasil ter um desempenho fantástico nos Jogos Paralímpicos, e aí eu acho que o fato dos Jogos serem realizados no Rio de Janeiro pode motivar uma presença maior midiática dessas modalidades, desses atletas, já que os Jogos acontecem aqui. O que tem sido visto nos Jogos anteriores é que os Jogos Paralímpicos quase sempre são uma espécie de subevento que tem pouco apelo midiático. Isso tem pouco apelo midiático, tem pouco apelo de patrocinadores e investidores. E eu faço votos de que neste ano, como os Jogos acontecem aqui, que os Paralímpicos tenham a mesma importância, porque eu acho que eles parece que estão oferecendo a oportunidade de os Jogos do futuro vão ser os Jogos Paralímpicos, no sentido de inclusão social, no sentido de manifestação de corpos e de pessoas com deficiência. Do avanço da tecnologia e da inovação. Do avanço da tecnologia. E eu vi recentemente uma competição transmitida pelo Sport TV de uma prova de natação no Rio de Janeiro, era um evento teste da piscina olímpica, um evento de natação, e a minha preocupação era como é que os jornalistas estão se preparando para mediar um evento em que é preciso ter muito cuidado com o que se diz, como se diz, como é que o público pode entender aquela competição. E eu acho que foi uma cobertura, naquele momento, muito exemplar, muito didática. Havia um cuidado em explicar para o telespectador o que era a competição, quais são as possibilidades de reunir na mesma piscina atletas com deficiências que sejam equivalentes. Quer dizer, uma pessoa que tem, às vezes, um braço cortado, amputado, como é que ele vai competir com outro que tem 2 braços? Então, a cobertura foi muito didática, no sentido de justificar, explicar quais são as subcategorias uma prova paralímpica para os atletas que têm algum tipo de deficiência. Eu espero que esse cuidado aconteça não só no meio televisivo, mas no meio da imprensa escrita,
nos sites de internet, no rádio, no sentido de que não se estigmatize uma prática que eu acho que é uma prática do futuro. E aí, pensando um pouco no legado, então, que a mídia tem deixado à nossa sociedade em relação ao esporte, a gente conversa daqui a pouco. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. O Diálogos está de volta e hoje nós conversamos sobre as Olimpíadas e as Paralimpíadas que o Rio de Janeiro cedia em 2016 com o professor Zeca Marques da Unesp em Bauru. Professor, nós conversamos sobre a cobertura midiática em relação à Copa do Mundo de 2014, às Olimpíadas de 2016, a importância dos Jogos Paralímpicos. Eu gostaria que o senhor fizesse uma comparação no sentido do legado para a sociedade, né, de fomentar a cidadania, a paixão pelos diferentes esportes que receber um evento como esse tem para o nosso país. Só queria voltar a uma expressão que eu usei, né, com os Jogos do Futuro, no futuro no sentido de que os Jogos Paralímpicos, pela forma de inclusão de pessoas com deficiência, pela possibilidade de mostrar que a deficiência não é limitadora, eu acho que esse caráter inclusivo é que faz com que esses jogos possam demonstrar para a sociedade de forma geral que são jogos do futuro, porque são jogos inclusivos. Os Jogos Olímpicos convencionais já estão quase no limite da saturação, de número de participantes, de número de pessoas que assistem, etc. Né? Mesmo com a inclusão de novas modalidades, de novos esportes? Que algumas modalidades elas são experimentais, o COI faz um teste para saber se como o rugby no Brasil. Como o rugby, que vai ter o Rugby 7, que não é nem o rugby convencional dos mundiais de rugby, né? O Rugby 7, competição do qual o Brasil vai participar, inclusive com a equipe feminina, com chances de ter de medalha, né? Não de medalha, mas de ter uma participação muito honrosa. Bom, com relação ao legado, primeiro eu acho essa palavra muito infeliz, né? Eu acho que isso virou moda no Brasil com os Jogos Pan-Americanos de 2007, até porque o Poder Público do Rio de Janeiro, os Jogos foram no Rio de Janeiro, usava isso como grande objeto de moeda de troca. Olha, a gente vai gastar dinheiro. Mas vai ficar isso para a sociedade. Mas vai ficar um legado para o Brasil, porque já miravam, obviamente, os Jogos Olímpicos em algum momento. Eu gosto de dizer que o legado tem um uso da palavra que eu acho formidável no Machado de Assis, no romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele termina o romance dizendo: não tive filhos, não transmiti a ninguém o legado da nossa miséria. Então essa é a acepção do legado que eu gosto de ver. Essa do legado, que parece quase como uma campanha promocional de marketing dos jogos, apontam quase sempre para quê? Para estruturas de transporte, para estruturas de arenas esportivas, para a questão de mobilidade. Eu acho que isso, por enquanto, o Rio de Janeiro não demonstrou que as estruturas vão ficar prontas, as de transporte, as de mobilidade vão ficar prontas. Despoluição da Baía de Guanabara, despoluição da Lagoa Rodrigo de Freitas, isso não saiu do papel. Então esse legado é um negado com N. Agora, o que eu acho que essa oportunidade de sediar Jogos Olímpicos deveria servir para o Brasil disseminar uma prática de atividade física, que não precisa ser de esporte de competição, pode ser outra atividade de participação, no sentido de mostrar para o cidadão que a prática da atividade física ela pode ser inclusiva, ela pode ser recreativa, ela pode ser uma espécie de combustível social para dar uma atividade que ocupe o tempo das pessoas. E aí a cobertura de mídia deveria também versar sobre essas Exatamente. Questões, de modo a possibilitar o acesso a essas informações. O meu receio é que esses grandes eventos quase sempre apontam para o esporte de competição, o esporte de alta performance, o esporte de alto rendimento. E eu acho que o grande legado de um grande evento como os Jogos Olímpicos e Paralímpicos é justamente criar uma cultura esportiva de participação, de prática, de inserção social. E isso, fatalmente, naturalmente, vai acabar promovendo e formando grandes atletas que depois vão ser atletas profissionais e que vão mirar os grandes investidores, os grandes patrocinadores. Então, há algumas iniciativas, que inclusive acontecem aqui em Bauru, iniciativas que dependem da abnegação de alguma pessoa envolvida com o esporte, que não tem recursos, tem uma pequena verba, às vezes, do poder público, e que são práticas inclusivas. Eu acho que esse é o grande legado. Quando o Gustavo Kirten, o nosso tenista, conseguiu chegar a ser número 1 do ranking da ATP de tênis, né, o ranking da Associação de Tênis Profissional. Quando ele foi o primeiro colocado e ganhou o Roland Garros 3 vezes, aquilo disseminou uma vontade das pessoas de praticar tênis que não era necessariamente para criar um atleta de alta competição que fosse ser o Gustavo Kirten, mas aquilo serviu para difundir o tênis com uma prática de uma certa classe social aqui no Brasil. Eu acho que os Jogos Olímpicos e Paralímpicos têm que fazer isso, disseminar uma prática de atividade física, não precisa ser do esporte, uma atividade física, recreativa, participativa, para que as pessoas percebam que o esporte pode ser algo positivo na vida da sociedade. Porque esse potencial existe.
O potencial existe. O território brasileiro tem múltiplas possibilidades de prática esportiva. E acho que é um potencial pouco explorado, porque sempre se mira no atleta de alto rendimento para ganhar medalha. E não é isso que a gente... Eu acho que isso há múltiplas possibilidades de usar o esporte como fator de inclusão social. Então, o esporte de participação, o esporte escolar, que é completamente negligenciado no Brasil. As escolas públicas não têm estruturas esportivas para fazer uma mera quadra de futebol de salão. Então, como é que eu vou ensinar o aluno de ensino médio, ensino fundamental, as regras do basquete, do vôlei, do handebol e do futebol de salão? Que são aquelas 4 práticas mais comuns no ambiente escolar, porque a gente faz um ginásio multiesportivo, dá para jogar essas 4 atividades. Mas a gente não tem escolas públicas, mínimas escolas, como a pista de atletismo, para poder fazer uma prática que mostre o que é o atletismo. Natação, então, menos ainda. Quer dizer, um país com um clima como o Brasil, um clima quase todo tropical, na grande parte do território, que permitiria a prática de natação, de atividades aquáticas em piscina ao longo do ano, não tem escolas públicas com uma piscina minimamente decente para que possa fazer uma prática escolar pedagógica. Então a gente tem vários desafios aí pela frente e também cabe essa torcida, né, para que haja esse legado no sentido Sim. que o senhor pontuou em relação aos Jogos Olímpicos e também Paralímpicos. Esse é o meu desejo. Eu não acho que isso vai acontecer, mas fica com uma espécie de carta de intenções que, se eu fosse dirigente, eu gostaria de propor à sociedade. Muito obrigada, Zeca, por sua participação, que a gente fica então na torcida para que o seu desejo seja atendido. Muito obrigada. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever esse programa e entender um pouco mais sobre o cenário dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Brasil, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.